Alô, amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho das notificações. Estamos novamente aqui para passar notícias do Mengão. E Flamengo define estratégia contra a altitude da Bolívia na Libertadores. Também vamos ver a proposta de indenização do Flamengo para as vítimas, que não houve acordo. O Flamengo precisa frear os gastos, entenda. Vamos ver o que houve. E Sub-20 do Flamengo se reapresenta nos próximos dias longe do ninho do urubu. E Santos encaminha empréstimo do lateral Jorge do Porto até o fim do ano. Então vamos começar com a notícia aqui da Libertadores. Flamengo define estratégia contra a altitude da Bolívia na Libertadores. O período sem jogos tem servido para o Flamengo planejar seu futuro. A prioridade continua sendo a Copa Libertadores e a estreia preocupa. No dia 5 de março, terça-feira de carnaval, o rubro-negro visita o San José na cidade de Oruro, na Bolívia. O palco do jogo apresenta uma altitude de 3.700 metros, maior do que a capital La Paz, e de grandes dificuldades para a adaptação dos brasileiros. Justamente para dar conta desta altitude, o Flamengo já definiu seu planejamento. Na quinta-feira da próxima semana, o time enfrenta a Portuguesa pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Na sexta-feira, o plantel deve ganhar folga. A viagem para a Bolívia será no dia 3 de março, domingo, porém para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, que fica no nível do mar. O plantel treina por lá na segunda-feira. A viagem para Ouru, em voo fretado, acontecerá somente no dia do jogo, 6 horas antes da bola rolar. Assim, o departamento médico e a comissão técnica entendem que podem minimizar os efeitos da altitude. O Flamengo integra o grupo D da Copa Libertadores, que além de São José tem Peñarol do Uruguai e a Liga Deportiva Universitária da LDU do Equador. Um outro desafio que vai apresentar altitude é os cariocas. Dentro de campo, o elenco treinou nesta quarta-feira. Nesta quinta-feira à tarde, o técnico Abel Braga começa a definir a equipe para a estreia da Taça Rio, domingo às 17 horas, horário de Brasília, contra o Americano no Maracanã. Vamos aqui para a próxima notícia. Proposta de indenização do Flamengo era de até 400 mil por família. Órgãos públicos exigiam um pagamento de 2 milhões para fechar um acordo. Então, a proposta do Flamengo para as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, rejeitada na terça-feira, dia 19, por Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Rio de Janeiro, previu o pagamento de até 400 mil para cada família dos 10 jogadores mortos na tragédia ocorrida no dia 8 de fevereiro. Os órgãos públicos, em contrapartida, exigiam um pagamento inicial de 2 milhões para costurar um acordo. Os dados foram revelados nesta quarta-feira durante uma reunião entre familiares de 8 vítimas e a Defensoria Pública, que ocorreu no Rio de Janeiro. Na proposta de indenização rejeitada, o Flamengo ofereceu, além dos 400 mil de entrada por vítima, o pagamento de um salário mínimo por mês durante 10 anos para cada família. A exigência do Ministério Público unia os 2 milhões iniciais e 10 mil mensais, para até quando cada garoto morto completasse 45 anos. O próprio Ministério Público admite, em uma nova negociação, rever o período para 35 anos. Em valores totais, o pedido das autoridades chega a aproximadamente 56 milhões. Enquanto isso, a oferta do Flamengo totalizaria 5,2 milhões. Agora o clube negociará individualmente com as famílias. A Defensoria Pública do Estado pode continuar prestando auxílio, mas algumas já têm advogados. O ideal é que se busque uma solução rápida e consensual. É melhor que um processo longo na Justiça, disse a promotora pública Pamela Iamego. O clube planejou entrar rapidamente em acordo com o Ministério Público para iniciar o pagamento às famílias. Em nota publicada depois de o Flamengo rejeitar a contraproposta, os órgãos públicos disseram que o clube recusou-se a celebrar um acordo de reparação às vítimas. Os valores apresentados pelo clube estão aquém daquilo que as instituições entendem como
minimamente razoável diante da enorme perda das famílias e demais envolvidos. Diz a nota. Posteriormente, o Flamengo também emitiu uma nota para dar a sua posição sobre o acordo com as vítimas e reiterou o objetivo de ter uma composição amistosa com as autoridades para chegar a um valor comum de indenização. Na terça-feira, dia 19, após reunião com autoridades daqueles órgãos, o Flamengo, independentemente de processo judicial, ofereceu por fim um valor que está acima dos padrões que são adotados pela justiça brasileira, como forma de atender com brevidade as famílias de seus jovens atletas, afirmou o Flamengo. O Flamengo teve o cuidado de oferecer valores maiores do que os que estão sendo estipulados em casos similares, como, por exemplo, o incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 2013. Até hoje, vale lembrar, famílias não receberam a indenização, conclui o clube, relembrando a tragédia em uma casa noturna na cidade de Santa Maria. Já a procuradora do trabalho, Daniele Kramer, acredita que o caso é diferente do que aconteceu na boate. É um caso bem diferente da Boate Kiss. Eles estavam sob responsabilidade do clube. Então, aqui nós temos outra notícia. O Flamengo precisa frear os gastos, entenda. Com espaços na camisa, a ordem no clube é apertar os cintos e grandes investimentos estão suspensos por agora. O Flamengo passou alguns anos se reestruturando financeiramente, no entanto, os grandes títulos não fizeram parte do roteiro rubro-negro nas últimas temporadas. Com um discurso agressivo de que era preciso fazer o Clube da Gávea voltar a ser campeão, a nova diretoria presidida por Rodolfo Landim adotou a estratégia de investir forte no início do ano para que pudesse ficar mais próxima dos objetivos. E assim foi feito. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo Caio chegaram para compor o elenco que já era considerado forte. Mas para contar com esses nomes, o clube precisou gastar e gastar bastante. Os preços e as condições impostas, principalmente pelo Cruzeiro, fizeram o Flamengo demonstrar força, pagando um valor astronômico no Uruguai em parcelas bem próximas uma das outras. Criou-se uma ideia falsa de que o Flamengo é muito rico, o que não é verdade. Prova disso é que se planejou para contratar cerca de 6 a 7 reforços, trouxe 4 e ainda ficou faltando zagueiro, considerado uma das prioridades. O foco estava voltado para Dedé, mas depois da dura negociação por Arrascaeta e os altos valores exigidos pelo time celeste, ficou difícil, faltou dinheiro. O Flamengo é sim um clube que veio se estruturando financeiramente, que paga em dia, que tem boas condições para seus atletas e pode fazer alguns investimentos, mas para trazer os grandes reforços no início do ano, apostou na força para atrair investimentos. Vale lembrar que o rubro-negro perdeu 2 patrocinadores, Carabao e Caixa. O último era o Master e estampava o peito dos jogadores. E agora precisa urgentemente de parceiros, mas vê dificuldade em atingir os valores imaginados no início do ano por conta do incêndio que deixou 10 vítimas fatais no Ninho do Urubu. Sub-20 do Flamengo se reapresenta nos próximos dias longe do Ninho do Urubu. Então, a categoria de base do Flamengo volta aos trabalhos aos poucos, após a tragédia que deixou 10 mortos em incêndio no Ninho do Urubu, com o centro de treinamento impedido de receber menores pela Justiça, a coordenação da base programou as atividades para outro local. Nesta quinta-feira, os garotos da categoria Sub-20 se reapresentam para exames médicos na Gávea. No dia seguinte, iniciam os treinos que terão o martelo batido sobre o local, também na quinta. A própria Gávea, o Cefam da Marinha e o CFZ no Recreio dos Bandeirantes são opções, esta última menos cotada por enquanto. Enquanto isso, o profissional do Flamengo segue utilizando o Ninho do Urubu. O time principal não concentra mais no local e voltou a utilizar um hotel, para isso até tudo ser regularizado. Os atletas da base que recorriam a alojamento tinham entre 14 e 17 anos. Esta categoria continua em recesso após a tragédia.
Santos encaminha empréstimo do lateral Jorge do Porto até o fim do ano. Pouco utilizado em Portugal, o brasileiro de 22 anos está perto de ter contratação fechada pelo Peixe. O jogador pertence ao Mônaco e recebeu sondagens do Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. O Santos está perto de contratar o lateral esquerdo Jorge do Porto. O negócio será viabilizado por empréstimo até o fim do ano. Jorge foi vendido pelo Flamengo ao Mônaco no início de 2017 e emprestado ao Porto na atual temporada. Acabou tendo menos oportunidades do que se imaginava. Jorge Sampaoli precisa de um lateral esquerdo no Santos e indicou Jorge à diretoria santista, observando a indefinição na sua situação no Porto. Inclusive, já telefonou para o jogador. Eles conversaram sobre essa necessidade. O lateral também tem interesse em voltar ao futebol brasileiro para tentar retornar ao radar de observações de Tite, o técnico da seleção. A informação de que Jorge rumaria ao Santos foi publicada inicialmente pelo jornal Record de Portugal, que apontou que o brasileiro foi remanejado para treinar com o time B nesta semana, justamente para esperar o desfecho das negociações. Jorge ainda recebeu sondagens de Atlético Mineiro e Grêmio, além do Flamengo, clube onde foi revelado. O rubro-negro, entretanto, não chegou a fazer uma proposta oficial. O lateral vinha com situação indefinida dentro do elenco do Dragão há alguns meses e tinha a expectativa de trocar de clube na janela de transferência do inverno europeu, em janeiro. Entretanto, o mercado no velho continente fechou e o Porto não negociou o jogador, que ficou à espera de mais chances. Mas o técnico Sérgio Conceição seguiu sem utilizá-lo na posição que tem Alex Telles como titular absoluto. Quando saiu do Flamengo, Jorge era considerado pelo técnico da seleção brasileira o mais promissor da posição, nessa nova geração. No Porto, Jorge sabia que o também brasileiro Alex Telles seria o titular, mas imaginou ter chances de mostrar seu futebol em torneios paralelos, Copas e afins. Jorge entrou em campo em apenas 3 partidas na atual temporada com a camisa do Porto, sendo titular em 2 delas, pela Taça de Portugal e Taça da Liga de Portugal. Chegou a entrar em campo em duelo na Liga dos Campeões contra o Galatasaray em dezembro, e desde então nunca mais foi utilizado. É isso aí, galera. Então, se inscreva no canal, deixe aquele like maroto no vídeo. Eu estou indo e em breve estarei de volta com mais informações. Um forte abraço a todos e até mais!